Olá, gente linda e abençoada. Demoramos, mas voltamos. Vamos meditar na palavra de Deus? Quem vos fala é a pastora Edeise Carvalho Antunes. Houve muitos, ocorridos aí nos meses desde o último vídeo para cá, mas o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos abençoado e nós estamos aqui para retomar os nossos vídeos. E eu quero meditar um pouquinho contigo hoje sobre o tema Onde está o Jardim do Éden? A Bíblia fala aonde o Jardim do Éden está? Vamos fazer uma leitura em Gênesis 2. O que fala a palavra de Deus para nós neste trecho da palavra? Versículo 8 em diante diz assim: Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E ele fez brotar da terra toda espécie de árvore agradável à vista para a comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos dar uma paradinha aí. Então, o Éden era o quê? Um jardim, um paraíso, né? A gente mora, às vezes, em cidades assim do interior, a gente fala, vamos lá em tal pracinha que é tão bonita. E ali tem um parque. Vamos lá que é gostoso. Então, olha, a gente vai entendendo que Deus preparou um local de suprimento para o homem. Porque ele está dizendo aqui, ele plantou todo tipo de árvore agradável à vista e boa para a comida. Só que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida também lá. Então, o que a gente entende do Éden? Que era um local, como se fosse um local assim de descanso, de repouso. O homem iria se alimentar, o homem iria cuidar daquele jardim para Deus. É como se fosse ali um jardineiro, né? Um cuidador, um zelador daquele local. Tá, a gente conseguiu entender. Era um jardim, era um local abastecido, tinha belos animais, água fresca, árvores à vontade para que eles pudessem se alimentar. E onde ficava? Olha aqui. Do versículo 10 diz assim: saía do Éden um rio para regar o jardim, e ele se dividia em 4 braços. Então esse rio saía do Éden e se dividia em 4 braços. Um era Pison, que rodeia toda a terra de Havilá, aonde há ouro. O nome do segundo era Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro, Tigre, este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. E ele colocou o homem ali para lavrar e guardar. Olha, então o homem era um zelador deste lugar. Então nós vemos que saía um rio só, e depois que ele saía do Éden, ele se dividia em 4. E ele ia em direção a essas terras a qual nós citamos. Terra de Havilá, terra de Cuxi, Assíria, né? Então nós vemos que ele desaguava, né? Saía em 4 braços, se dividia para esses lugares, tá? O Éden era um local onde havia suprimento, como eu falei, era um local seguro, não havia maldade, não havia perigo, não havia inseto, não havia espinho, não havia nada dessas coisas. Era um local prazeroso para o homem e para a mulher. Mas pecando a mulher, né, e levando o seu marido, o seu esposo a pecar, foram lançados de lá para a terra. Então a gente vê que esse Éden, ele não estava colocado na terra, ele estava num determinado lugar e as suas águas é que se dividiam para essas regiões da terra.
Depois que o homem foi lançado, né, do Éden, então ele foi passar todas as dificuldades que ele tinha que passar. Ele teria que comer do suor do seu trabalho, a mulher ia parir com dor. Então, uma série de coisas aconteceria com esse casal. E o homem perdeu, então, o brilho, né? O homem perdeu a imortalidade que ele tinha. Ele passou a ser limitado e mortal. O Éden é o paraíso de Deus. É a primeira habitação que foi roubada do homem, tá? Primeiro local que foi a primeira tomada, por assim dizer, do inimigo, daquilo que o homem tinha. Mas nós temos o direito de voltar para lá, porque o Senhor Jesus, quando ele morreu, entregou o seu espírito e ressuscitou, tem um versículo que diz: tragada, ó morte, foste tu na vitória. Ele ressuscitou, nem a morte pôde detê-lo. Então, o que a gente consegue entender? Que o Éden é um local espiritual, é onde está a imortalidade. Então, as pessoas ficam querendo procurar o Éden na terra. Ah, está escondido na terra. Aonde é o local? É no Triângulo das Bermudas, é não sei aonde, é não sei aonde, é não sei aonde. Mas o Éden, a gente tem que entender que não é aqui na terra, pois se assim fosse, a palavra de Deus não diria para nós que o homem foi lançado de lá, né? Deus colocou 2 querubins à porta do Éden, guardando a entrada do Éden, e somente através do Senhor Jesus é que nós podemos ter o direito novamente a saber quem crê no seu nome, a saber aquele que busca se achegar a Deus e obedecer a sua palavra, e assim ter o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, para mim, na minha concepção, o Éden é um local espiritual. Deixa aí o teu comentário, deixa a tua tese, como que você entende, cite outros versículos e nós estaremos dando sequência nos próximos dias para demais vídeos da palavra, para que nós possamos aí conversar, né? E pontuar, né, as coisas que a Bíblia, os ensinamentos, os conteúdos, as curiosidades que a Bíblia traz para nós. Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da pastora Edeise. Até o próximo vídeo.